Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje aqui comigo, duas convidadas maravilhosas, vou pedir primeiro para Camila se apresentar, por favor. Olá, meu nome é Camila, tenho 27 anos, sou uma mulher cis, branca e lésbica. Meus pronomes são ela e dela. Seja bem-vinda, Camila. E aqui comigo também, Sofia, se apresenta pra galera aí. Olá, gente, meu nome é Sofia, tenho 21 anos. Meus pronomes são ela e dela, sou uma mulher negra cisgênero. Perfeitas. E hoje eu convidei aqui duas especialistas, vou chamá-las assim, pra gente falar por um tema pedido, inclusive, no grupo de Telegram e muito comentado também lá no Instagram do Sapa Justa, que é como flertar com mulheres. E aqui, no caso, né, sendo mulheres, a gente. E aí eu vi o TikTok da Sofia, que deu dicas muito boas, inclusive um ótimo TikTok para vocês acompanharem. E a Camila se prontificou lá no grupo falando que ela é muito boa em flertar também. Então eu falei, você vai ter que ensinar isso num podcast. E eu mandei a pauta do que a gente vai conversar antes, mas eu tava um pouquinho antes da gravação pensando uma coisa aqui, e que eu acho que talvez vai funcionar. Eu quero fazer 3 perguntas para vocês antes da gente começar a falar, ensinar para as pessoas aí como é que faz para flertar, porque eu quero conhecer vocês melhor, né? E aí eu vou perguntar se as duas respondem. Ok. Eu queria saber de vocês qual que é o pior jeito que alguém já tentou flertar com vocês. Uma coisa que a pessoa falou, uma abordagem que você falou, isso aqui é meio esquisito. Quer começar, Sofia? Uma abordagem, não foi um flerte, na verdade, aquilo, né? Aquilo foi mais um ataque. Eu vejo dessa forma. E foi uma situação completamente desconfortável, porque eu estava afim de uma menina no carnaval, e eu estava me preparando ali para flertar com ela. E assim, quando eu tava chegando perto dela, a amiga dela já veio falando, você é muito linda. E já veio abrindo os braços e me agarrando. Aí eu falei assim, calma, a gente nem conversou, você não deu não boa noite, como assim, não paga nem um jantar? É assim, você já veio me agarrando? Peraí, né? Então assim, eu acho que a gente tem que respeitar bastante o espaço da outra pessoa e sentir a vibe dela, sabe? Eu também acho que as piores abordagens possíveis são quando as pessoas já vêm te abordando, te pegando, sabe, assim, tocando. Eu acho que é um pouco invasivo, assim. Uma vez também, numa balada, e sabe quando você tá num lugar, você tá com seus amigos e você não tá nem pra isso, assim, você não foi nem com essa intenção. E uma vez a gente tava, né, numa balada, eu até tava com a minha namorada, e uma moça tava atrás de mim, e aí ela começou a passar a mão no meu cabelo, porque eu tenho um cabelo comprido, assim, e ela passava a mão no meu cabelo. Só que eu não estava reparando que ela estava passando a mão no meu cabelo, eu achei que era alguém que tava passando ali, né, por trás, e acaba esbarrando. E aí ela pegou, assim, no meu cabelo de uma vez, assim, uma pegada no meu cabelo. Eu virei, opa, né, calma, né? E aí até explicar pra minha namorada que eu não conhecia, e, né, e eu falei, calma aí, né, você me conhece, né? E eu acho que as piores maneiras sempre são essas que invadem o espaço do outro. Eu acho que é muito ofensivo, eu acho que você fica até sem jeito, não sabe nem o que fazer depois, né? Com certeza. Eu acho que a gente já pode começar com a primeira dica de como não fazer para flertar com os outros. Não sai pegando nas pessoas, pelo amor de Deus. Totalmente. Principalmente alguém que você não conhece, cara. Você tá vendo a pessoa ali pela primeira vez, pelo amor de Deus, sabe? Você tem que ter um mínimo de intimidade para você tocar ali na pessoa, sabe? É muito invasivo. Eu acho que até a gente que, né, eu pelo menos tive um passado, eu me descobri, né, depois dos 20, então eu tive uma fase da minha vida que eu me relacionei com homens, e eu acho que essa abordagem é muito masculina, assim, do hétero top, sabe? Então sempre me dá uma coisa, melhor não, porque é o jeito que fazem, e eu acho que pra flertar com mulheres, assim, zero funciona, sabe? Porque a gente não quer ser tocada, se a gente não deixou, não toque, sabe? É meio aquele negócio no shopping, assim, sabe? Tá escrito não toque, realmente. Deveria estar escrito não toque. Sim. Esse é um outro bom ponto também, né? Não faça uma coisa
com outra mulher que você não gostaria que fizesse com você, né? Exatamente. Já parte por aí. Agora, eu falei que ia fazer umas perguntinhas antes da gente ir direto pra pauta, fazer uma outra. Qual que é o elogio favorito que vocês gostam de receber? Eu, pelo menos, é uma tática que eu uso e que eu gosto que usem comigo, é aquela assim, você vai cumprimentar a pessoa e a pessoa fala, tá cheirosa, funciona, né? É uma coisa que é sutil, né? Essa eu gosto porque também. você Não há quem não Sim, goste. porque não é uma coisa da sua aparência, ou, né? É alguma coisa que, assim, é uma coisa sua, né? Não é ofensivo, não é invasivo, mas é um bom detalhe. Então, eu acho que isso funciona. E eu gosto, particularmente. Você foi certeira. Foi muito. No meu caso, Camila falou tudo, cara. É uma das abordagens que eu mais gosto, mas agora eu vou trazer outra. Eu gosto quando elogiam minha personalidade, sabe? O meu jeito de ser. Fala, caramba, sua vibe é muito maneira, gostei muito de você é muito carismática e tal, muito simpática. Eu acho bem mais criativo e mais gostoso também você ser elogiado pela sua personalidade e não só coisa de aparência, né? Sempre aquela coisa, você é muito linda. Tá bom. Mas é mais do mesmo, já né? Isso outras vezes. Se pegar. Eu sei. Eu acho que uma coisa que é, pelo menos, né, do que a gente pensa aqui, é uma coisa que a pessoa prestou atenção em você, né? Tipo assim, você é muito linda. A pessoa pode realmente te achar muito linda, porque de fato você é, nós somos. Mas é uma coisa que, assim, tá olho nu, sabe? O cheirosa, você teve que prestar atenção que ela está cheirosa, ou sua vibe é boa. Eu prestei atenção no que você tá falando e no que você tá me transmitindo. Então, eu acho que são coisas que são detalhes que as pessoas perceberam da gente. Eu acho que por isso funciona tão bem. Eu acho que uma coisa que vocês estão falando que meio que se mistura, que se encaixa muito bem nessa coisa de você ir de frente com esse flerte e achar ele interessante, é que você tá se sentindo vista. Porque às vezes um elogio muito da aparência pode achar que está sendo vista, mas eu não sinto realmente sendo vista ou sendo ouvida, ou que você está me percebendo. Então, quando você sente que a pessoa quer ficar com você porque ela te percebeu, porque ela gostou de alguma coisa em você ali, não só uma coisa, tô procurando alguém aqui que esteja dentro do que eu acho bonito. Que isso não é atraente, não me atrai pelo menos isso na outra pessoa. E aí vira fica muito superficial. Muito, é tipo, beleza, vou flertar com qualquer pessoa bonita. Você é linda, vou chegar em outra e vou falar também, você é linda. É uma coisa completamente genérica, muito genérica. Sair do genérico, né, gente? Preste atenção. Atenção aos detalhes da pessoa. Isso muda tudo. Será que a gente divide aqui no flerte virtual e no presencial, ou eles se misturam? Se complementam, eu diria. Se complementam? E alguns casos, porque às vezes vai ser só ali numa balada ou no barzinho que você tá e aquilo não vai pro virtual, porque às vezes você nem pega contato ou aquilo não continua. Mas eu acho que as coisas tendem a se misturar, mas pelo menos pra mim, eu acho que o mais legal é quando começam no presencial, porque eu acho que é o mais real ali, porque nas redes sociais a gente, né, mostra o que a gente quer. Eu, pelo menos, às vezes você vai comentar na foto ou algum story de alguém que você tá afim, você vai pensar muito no que você vai falar. Tem que ser certeiro, né? Uma coisa assim. E acho que no presencial a gente fica mais no que tá subentendido. No virtual, a gente tá por trás ali dos bastidores. É uma coisa completamente diferente. Às vezes a gente chega no presencial e não tem metade do culhão pra falar as coisas que tava falando ali no chat, no WhatsApp, no Instagram e afins. E também depende muito da situação, né? Depende da situação. Porque, realmente, um pode levar ao outro. A gente pode começar numa conversa na internet e depois se encontrar, mas às vezes não tem essa oportunidade. Você conhece a pessoa ali na hora, você vê, acha a pessoa interessante e dali você parte só pro presencial mesmo e às vezes você não pega mais o contato daquela pessoa e acabou ali. Sofia, no seu TikTok você dá umas dicas de como chegar na pessoa presencialmente, né? Sim. Então você vê... Vamos fazer aqui um cenário. Você tá numa festa, você viu a menina lá que você tá interessada. Quais são os seus passos? Bom, primeiramente, uma coisa que eu gosto muito é de ficar olhando pra pessoa de longe. Fico olhando, aí eu vejo se ela vai corresponder o meu olhar. Eu vejo a forma que ela vai corresponder o meu olhar também.
Porque às vezes a pessoa te olha, solta um sorriso, aí você já fica, opa, acho que eu já posso chegar mais perto. Aí soltou um sorriso, chego lá perto da pessoa, começo a conversar, me apresento, oi, qual é o seu nome? A gente desenrola um papo, a gente tem que sentir a pessoa ali na hora, né? Porque se você chega, oi, boa noite, se apresentando, e a pessoa é completamente seca, a pessoa é completamente grossa, assim, você, já deixa pra lá, deixa pra lá, porque talvez ela esteja desconfortável, talvez ela esteja ali com uma pessoa que ela já se relaciona. Então, o que eu faço é sentir a pessoa, sabe? E aí a gente vai desenrolando muito papo, às vezes eu enrolo muito conversando com a pessoa, né? Porque eu quero realmente conhecê-la ali minimamente pra ver se eu realmente estou interessada, né? Porque às vezes a gente conversa com a pessoa e a vibe ali quando você conversa não bate, né? Eu quero ficar com uma pessoa que seja atraente, mas que também seja legal, que a vibe bata com a minha, sabe? E aí sim eu vou, né, passar para os próximos passos, tal, falar. Porque eu sou mais direta, né? Depois de eu reconhecer todos os sinais, eu sou mais direta. Aí eu falo, poxa, achei esse papo muito gostoso, mas será que rola algo mais? Aí a gente já começa a desenrolar mais. Mas Ser direta é bom. Essas são minhas abordagens. Eu acho bom, direta, assim. Não fica na entrelinha, né? Não dá margem pro erro. Ou é sim ou é não. A dúvida é muito ruim. Sim. E você, Camila, como é que você faz? É um pouco no caminho da Sofia. Eu acho que a troca de olhares é fundamental, porque pode ser ou não correspondido, e a forma que é correspondido te dá sinais, realmente. E eu, pelo menos, né, quando eu estava nesse jogo, que agora não mais, graças a Deus, mas eu tentava prestar atenção em uma coisa que era muito, muito da pessoa, assim. Eu olhava e se a pessoa estivesse correspondendo, eu tentava perceber alguma coisa nela para ser o motivo de eu chegar, né? Então, por exemplo, a Letícia tem um cabelo cortadinho do lado. Eu já ia chegar e ia ser um ponto que eu ia puxar e falar, nossa, seu cabelo é muito bonito. E aí a pessoa já, né, já se solta. Não que se solte, mas você quebra ela meio que da barreira que tem, do estranhamento, né, que é o primeiro. E também eu acho que no flerte a gente tem que ter muito humor. Pelo menos eu tento que tenha que ser engraçado, porque o humor vai quebrar ali o gelo que tá no meio daquilo, né? Então, ou faz uma piada, ou comenta do cabelo, e aí, né, aquilo vai se desenrolando e de levar para esse lado de perceber uma coisa que é dela, porque aí logo ela vai perceber também uma coisa que é sua, e nisso a gente vai trocar sinais de que aquilo funciona ou não. E como a Sofia, eu também sou muito direta, assim. Por exemplo, quando ela falou, esse papo tá muito gostoso. E aí, eu já ia falar, esse papo tá muito gostoso, mas precisamos saber se o beijo também é gostoso. Entendeu? Porque já de uma vez, e se for sim ou não, a gente já acaba ali. E eu também não tenho... Eu acho que o que acaba com o flerte é, às vezes, as pessoas terem medo de se expor ou de levar um não. O não... A rejeição, né? A rejeição. A gente não quer ser rejeitado, mas eu acho que uma coisa é a gente estar sendo rejeitado por alguém que a gente gosta muito e a gente tá muito afim e gosta, tem um sentimento. Agora, num bar, numa balada, o não a gente já tem. Assim, se levar um não, tudo bem. Eu, pelo menos, penso assim, se eu levar um não, tudo bem, mas o sim, eu vou atrás. Assim, eu vou botar a minha armadura e eu vou atrás desse sim. Então, eu acho que ser direto, porque ser direto também te expõe muito e também mexe muito com a sua autoconfiança, né? De vir um não. E falar, vamos testar se esse beijo é gostoso. A pessoa, não. Então é isso, né? Então. Você também tem o direito de não querer. Muda de lugar da balada, vai pro outro canto. E segue. Exatamente, dá aquela voltinha. Opa, calma aí que minha amiga me chamou. Gente, inclusive eu queria comentar sobre uma coisa que meus seguidores falam muito, né? Esse medo absurdo da rejeição, sabe? A gente tem um caminho até chegar a esse ponto, né? Que não tô nem aí. É normal, gente. É normal a gente ser rejeitado, sabe? Às vezes não rola química mesmo. Às vezes a pessoa não tá num dia que ela quer ficar com você. Não necessariamente você é a pessoa mais feia do mundo. Sim. Calma, sabe? Sim. Às vezes tem vários outros fatores que fazem a pessoa não querer ficar com você. Não é tudo sobre nós, né? Às vezes é só a vibe da pessoa que naquele dia
não era. E às vezes é sobre a gente, tudo bem, né? Sim, também. A gente não quer ficar com todo mundo, né? Então também por que a outra pessoa quer, todo mundo ia querer ficar com a gente? Com a gente, é verdade. Uma coisa que eu acho que funciona também é aquela coisa de exposição. Quanto mais você se expõe à rejeição, menos ela vai doendo. Tipo, o seu primeiro não, ele vai doer um pouquinho mais. Mas se tiver vários, aquelas... Vamos se expor. O não eu já tenho, bater da humilhação. Ele vai doendo menos, tô calejada e tal. Aí, no meio de vários não, você ganha um sim, vai ficando mais confiança. É a construção da confiança, né? Se você tiver só sims, não vai funcionar muito bem, né? Você vai estar com um patamar muito elevado. Então, o não te coloca no seu lugar de humildade. Né? Exato. Preciso humilde. Eu queria voltar um ponto que você falou, Camila, que eu acho que é importante, é a coisa do humor, que eu acho essencial. Não saberia como que faria pra flertar sem humor. Mas eu acho que tem alguma coisa, tem que dar um match no humor. Porque eu acho que a pessoa tem que ter um tipo de humor parecido. Não sei se tem um tipo de humor parecido, mas tá meio que nivelado, assim, né? Porque às vezes talvez eu não tenha um humor muito refinado. Então, já fiz várias vezes ir pro lado do humor e a pessoa me olhando assim, sem entender absolutamente nada que eu tava falando. O meme da Nazaré, né? Isso. Eu acredito que não é o mesmo tipo de humor, mas acho que é as referências. Porque geralmente você vai vir com uma piada que é uma referência de algo. E se a pessoa tem a sua referência, aquilo já te conecta de algum jeito. E o humor também não precisa ser refinado, né? O humor trash, às vezes, também é válido. Humor quebrado. É aquele humor nonsense, que é aquele constrangimento que fica... Mas acho que quando é correspondido, né, desse jeito, conecta. É uma conexão que você criou já ali, que a gente entende a mesma linguagem do meme. Teve uma ouvinte lá do grupo de Sapa Justa que ela falou assim, eu perguntei, né, como que a gente poderia abordar essa coisa do flerte, ela falou, um bom começo é tentar entender quais são os indícios se a mulher tá aberta pro flerte e também ver se ela quer saber se ela, tipo, se é não hétero, né? Porque ela quer, já quero saber de cara se é sáfica, se é lésbica, se é bi. Eu acho que não tem jeito, né? Aquelas que já respondem. A dica que eu dei pra ela falou assim, vamos inverter as coisas, vamos presumir que todas as mulheres são sáficas, e aí se não for, você fala, uma pena, porque você é tão bonita pra ser hétero, aí a gente vai... A gente passa por isso, né? Então, a gente virar o jogo pro nosso lado. Mas vocês têm alguma dica assim, ou vocês não se importam com isso, como é que é? Eu, por exemplo, eu gosto de jogar uns verdes, sabe? De ir chegando ali no ponto de se relacionar com mulheres. Tanto que tinha uma menina numa calorada que eu fui uma vez, que eu achei ela maravilhosa, muito linda. E aí eu comecei a entrar no assunto, né? Porque... Nossa, mas eu já sofri tanto por mulher, não sei o que. Ela, mulher faz a gente sofrer mesmo, né? Mas hoje eu tô com meu namorado e tal. Ai, tristeza. Sim. Tá bom. Eu acho que quando eu conheci a minha namorada, a gente jogava bola juntas. E na primeira vez que ela foi, na verdade, ela entrou no grupo e pediu uma carona e eu fui a carona, né? E aí ela entrou no carro, quando eu vi, eu falei, meu Deus... A perna fica bamba, né? E aí a gente foi no caminho, uns 20 minutos de conversa. Eu falei, eu preciso saber se ela gosta ou não. E aí o meu truque foi falar de balada. Falei, você vai em muita balada por aqui e tal, porque eu gosto de ir. Ela, eu vou e tal. Aí eu falei, você conhece a balada tal? Aí ela, não, é do quê? Eu falei, é uma balada LGBT. Ela, eu adoro balada LGBT. Eu falei, ufa. Obrigado. Porque se não for, é um bom sinal de que tá aberta ou que não tem preconceitos e que é mais fácil de dialogar. Porque acho que a pessoa que te quebra ali não frequenta ou não gosta, né, a gente já tem um caminho. Mas eu acho que não tem muito. Eu acho que também do ambiente. Eu pelo menos, procuro frequentar lugares que são mais LGBTs, assim. Então, a maioria ou está aberta... Ou não que está aberta a ser, né? Porque isso é complexo, mas é uma pessoa que está envolvida no meio, então que se eu chegar não vai ser uma ofensa para ela, ou que ela não vai levar para um outro lado, né? Então é um ambiente que é mais seguro pra gente, eu acho. Eu dei um spoiler lá no grupo e também nos stories do Sapa Justa que eu nunca fui boa em flertar.
Porque eu tinha dois jeitos de trabalhar. Ou chegava contando pra pessoa alguma trivia que ela não perguntou, que ela não tinha interesse nenhum, tipo, uma coisa aleatória. Ou eu fazia perguntas não muito usuais. Mas essa, eu tinha. Agora que vocês estavam contando, eu lembrei de uma coisa que eu fazia direto. Isso tem 6 anos que eu namoro, então tem muito tempo isso, tá? Que era sempre fazer. Eu falava assim, chegava pra pessoa e falava assim: posso fazer uma pergunta aqui pra eu tentar adivinhar a sua sexualidade? Aí eu perguntava assim: o que você toma de café da manhã? Se ela dorme como que ela dorme? De roupa, pijama, qualquer coisa. E qual que era o miojo favorito dela? E aí a pessoa respondia lá. Tudo que ela respondia, eu falava que ela era sapatão. Eu tava tentando entender qual que era o contexto, né? Onde as coisas iriam se encaixar. Eu tava tentando entender qual é a lógica. Não tinha lógica nenhuma. E era assim. Porque ela falava assim: eu tomo só café puro de manhã. Eu falava, isso é muito coisa de lésbica. Aí depois ela falava assim: a minha comida, eu durmo de roupa velha. Eu falava, isso é coisa de sapatão. Se dormisse de pijama, eu falava que era coisa de sapatão também. Se depois ela falava. Como é que era? Qual que era? A do miojo, o do miojo era uma incógnita, entendeu? Porque ela ficava assim, o que o miojo vai ter a ver com isso? E respondia, galinha caipira? Eu falei, coisa de sapatão. Carne, sapatão. Sapatão. E eu lembro de uma que respondeu que era feijão, aí eu falei, coisa de sapatão. Ela, sabia que você ia falar isso? Eu falei, por que você sabia que eu ia falar isso? Não tinha nada a ver. Só que aí gerava uma conversa, que a pessoa ficava achando que tinha alguma lógica essas perguntas, só que não tinha lógica nenhuma, era uma forma de eu, era o meu humor, que eu falei que não era nada refinado, sabe? Sim. Você prendia a atenção da pessoa real ali, porque eu ia ficar. O que tá acontecendo aqui? Não mais. Vamos terminar esse questionário aí. Sim. Só que eu lembrei dessa história porque eu acho que tinha um pouco a ver, porque na verdade eu tava medindo a recepção da pessoa, se ela achar ruim de eu falar disso dela ou não, ou se ela tava aberta, ou se ela falar, não, mas eu sou bi, não, mas eu sou hétero. Então ela ia me responder. Um caminho muito longo que eu criei, tá, gente? Mas era o que eu fazia. Se funcionava, tá ótimo. Uma resposta não sei se funcionava tanto, não. Tem taxa de aproveitamento? Ou era sempre uma negativa? Não, é porque eu acho que ia pra esse caminho de eu conseguir conversar melhor com a pessoa. Então eu levava pra essa coisa do humor e tal, porque eu não conseguia chegar direto. Eu acho que é mais efetivo quando a pessoa é direta, mas eu percorri esse longo caminho de contar toda uma história nada a ver pra ela, com perguntas, que levava a esse ponto. Então, cada um usa as táticas que sabe. Cada um usa as armas que tem. Teve uma coisa que você falou também, Sofia, tô lembrando aqui dos seus TikToks, que é a arte de mandar figurinha. Tem isso também, né? Figurinha, muito bom. Vocês acham que tem algum emoji ou alguma figurinha que, quando a pessoa manda, você fala, eu acho que essa aqui tá flertando comigo, ou é muito caso a caso? Bom, eu acho que as figurinhas servem mais pra apimentar mais o que você já tá tendo ali com a pessoa, sabe? Depois, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que realmente não entende. Não entende, não adianta, você tem que falar. Pô, tô querendo ficar com você. E eu sou esse tipo de pessoa, gente. Até eu começar a entender que a minha atual namorada, né, deu muito em cima de mim. Mas muito em cima de mim, como ela diz, eu falo, não, você não deu em cima de mim, eu não vi isso, eu não enxerguei isso de maneira alguma. Pra mim, você estava querendo uma amizade comigo muito próxima. Então tem gente que realmente não entende, sabe? Eu acho que a figurinha é pra quando você já tá num estágio mais avançado do seu flerte com a pessoa, quando você já tem uma intimidade maior com ela, que ela já sabe mais ou menos ali que você tá querendo ficar com ela, que você já deixou ali mais ou menos claro o que você tá pretendendo com ela. Porque dependendo da pessoa, ela realmente não vai entender o que você tá falando. Só se for uma figurinha absurdamente direta, sabe? Aquelas pá, que você fica até em choque. Opa! Tá rolando. Eu não tenho muito jogo da figurinha. Acho que não me pegou, assim, o lance de usar figurinha, sabe? Assim, eu tenho mais, assim, do Instagram ou no Twitter, do meme mesmo, assim, mas de figurinha eu nunca usei, eu acho.
a questão no flerte. Eu tenho figurinhas que são, né, bobas, que a gente manda entre amigos, assim, mas pro flerte eu acho que não teria nenhuma pra usar. Eu acho que tem muitos memes acoplados a figurinhas atualmente. Sim. Que dão uma facilitada. Camila, você falou lá no grupo de Telegram, eu fiquei com essa dúvida também. Até onde que é o flerte? Quando você tá você não conhece a pessoa direito, ou que você já conhece, quando você já sabe que a outra tá afim, ainda configura flerte? Não, é uma dúvida que foi até... Eu questionei porque eu falei, até onde para as pessoas considerado flerte? Eu acho que o flerte deve existir até dentro de uma relação a longo prazo, porque eu acho que é uma coisa que vai, né, trazer aquele comecinho de volta, e de uma piadinha, de uma coisa assim, acho que isso configura flerte. Mas eu acho que as pessoas tendem a achar que o flerte é só até o momento que você beijou. Beijou, não está mais flertando, sabe assim? Que aí, eu acho que o flerte é um pouco do que tá subentendido, tá, né? Não é uma coisa clara. Eu acho que as pessoas tendem a achar que, assim, quando está claro, olha, eu quero ficar com você, ou a gente ficou, o flerte acaba. E eu acho que o flerte continua, independente, né, da relação construída ou não. E também tem o flerte por esporte, né? Porque tem gente que é viciada em flertar e flerta o tempo todo, né? Sim. E aí fica até difícil de você saber quando a pessoa está flertando com você ou não. Porque a pessoa vive nesse mundo. Sim, ela só quer flertar. Sim. Não necessariamente ela quer beijar você. Ela gosta. É só pelo esporte, né? E aí, então, eu acho que o flerte continua. Mesmo depois de ficar ou namorar, eu acho que é uma coisa que deveria estar dentro da relação. Tem isso muito da gente não saber, várias pessoas não saber entender que tá recebendo esse flerte também, né? Sofia falou que a namorada dela quase teve que fazer um outdoor pra ela entender, né? Você também é assim, Camila? Eu acho que eu custo a perceber também. Ou às vezes eu fico assim, não, tô criando coisa na minha cabeça e tal. Eu acho que depende... Eu tenho muito quando a pessoa é próxima de mim. Se a gente já tem uma amizade ou se a gente já se conhece de algum lugar e a gente já teve uma relação, a gente já conversou, mesmo que sem interesse, mas a gente já tem uma relação de conversa, de amizade, e a pessoa passa a flertar com você. Sabe? Não é uma coisa que começou no flerte. A pessoa é sua amiga ou você conhece e ela passa a flertar com você. Se a pessoa passar a flertar comigo, eu nunca vou entender. Porque eu vou estar naquele... estabelecemos uma amizade, a gente é amiga, e eu não vou flertar porque eu não tô naquele mood. Eu acho que é muito isso que, igual a gente falou no início, de saber se a pessoa está no mood do flerte. E quando eu já tenho uma relação com você, eu já te conheço de outros lugares, e você passa a flertar comigo, eu não vou nunca perceber que aquela relação está mudando, sabe? Não é mais uma amizade ou alguma coisa do tipo e tá passando a ser flerte. Aí você vai precisar me dizer, olha, é isso aqui ou não, sabe? Porque eu sou meio lerdinha também nesse ponto. Se começar do flerte, eu vou estar entendendo. Mas se eu já te conheço e passou, não precisa desenhar. Mas essa área que você contou deve ser a área mais difícil da pessoa ser direta. Porque ela tá ali assim, eu quero dar a perceber, mas também não quero perder a amizade. Então é essa aí que o povo mais usa do subentendido, né? Sim. Eu tenho uma amiga que a gente ficou amigas. A gente era amiga antes, a gente ficou. E depois a gente voltou a ser amigas, né? Coisa de sapatão mesmo, que a gente fica todo mundo no mesmo balaio. E a gente tinha uma relação que não era próximo, porque, né, a gente convivia nos mesmos lugares. E aí ela começou a soltar uma indireta no Twitter. E eu li e falava, nossa, ela tá flertando com alguém. Óbvio que tá flertando com alguém. E aí eu comentava no Twitter dela e quando encontrava ela, eu falava, nossa, mas tá difícil, né, essa coisa. A pessoa não se toca e tal. E aí um dia ela mandou, eu falei assim, né? Falei, eu não sei se eu sou a favor de ficar com amigas mesmo, né? Ou a pessoa que você já tá construindo uma relação de amizade. Não aquelas pessoas que você conhece no rolê e você se vê de vez em quando. E aí ela pegou e falou assim pra mim, eu acho que ficar com amigas só estraga a amizade se o beijo for ruim. Ela soltou essa. Nossa, clássica. Aí eu olhei, eu falei, nossa, é verdade, né? Aí eu pensei, falei, nossa, é verdade. Mas nem aí, nem não tinha entendido. E aí ela começou essa foi direta, viu, Camila? Sim, pois é. Foi, essa é clássica. E aí, eu não sabia, eu juro. Aí ela postou depois uma vez isso no Twitter de novo. Aí, um dia a gente tava numa social na casa de um amigo, e todo mundo começou a ir embora. Eu falei, então eu vou embora também, né? E aí ela falou assim, eu posso te levar. Aí eu falei, tá bom. Era tipo assim, na rua de cima da minha casa, né? Eu posso te levar. Eu falei, tá bom. E aí a gente era amiga, tudo bem, né? E aí ela parou o carro na porta da minha casa e falou assim, a nossa amizade vai estragar ou não?
Aí eu falei, Gostei dela. Todo aquele rodeio no Twitter era pra isso? Você podia só ter me falado. E assim... Ela perdeu a paciência. Perdeu. Aí eu falei, tudo bem, continuamos amigas, acho que isso é um bom sinal. Mas teve que ser direta. Muito bom. E a sua namorada, Sofia, ela teve que chegar a que ponto? Se você quiser contar, claro. Essa história, ela é interessante, Letícia. Porque eu e minha namorada nos conhecemos numa fila de ingresso para uma das maiores caloradas aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Gente. Aí a gente riu muito juntas, brincou muito, que demorou muito, né, pra gente conseguir, de fato, comprar o ingresso. Aí, depois disso, eu matei aula pra ficar com ela, pra gente conversar, porque eu gostei muito dela, a gente se gostou muito ali na hora. E depois a gente subiu pro CA lá da faculdade e a gente começou a flertar simultaneamente com a mesma menina. Com uma mesma menina. E aí, daí eu falei, pô, não, realmente, é amizade mesmo aqui. Ela chegou pra mim e falou, não sei se ela vai querer ficar comigo. Eu falei, não, com certeza ela vai querer ficar com você, te achou uma engraçada. Beleza. Aí ela falou, você animaria ir pra calorada de serviço social, que é o curso dela? Aí eu falei, com certeza, vamos sim. E fomos juntas pra calorada. Mas ali, eu já tinha desencanado. Já falei, não, é amizade com certeza. A gente tá se dando muito bem. E eu amei essa amizade, quero levar e ir pra frente. E chegando na calorada de serviço social, fui começar os meus jogos, né? Fui flertar com outras pessoas. Acabei ficando com a melhor amiga dela. Aí, assim que eu terminei o beijo, ela me cutucou, ela falou, não, você tá de sacanagem que você vai ficar com a minha melhor amiga e eu tô aqui, tentando um tempão ficar com você e você não vai ficar comigo. Aí eu... Só aí que eu toquei. Só aí. Aí a gente ficou e daí pra frente a história. Gente, a dica que tá aqui é assim, se a pessoa não tá percebendo, você vai ter que ser direta. Não vai ter jeito. Vai ter que tirar a prova real ali, porque não vai dar jeito. Teve muita pergunta também sobre como receber o flerte, né? Porque tem a arte de dar o flerte e também tem como você receber. Vocês acham que vocês recebem bem o flerte? Quando vocês percebem que vocês estão sendo flertadas, né? Tem isso. Geralmente eu fico assim, impressionada, né? Eu já levo aquele choque, eu fico, nossa, não, obrigada. Eu demoro um pouco pra reagir, eu acho que pra mim é melhor chegar flertando do que receber o flerte. E aí, primeiro eu fico meio sem graça, assim, né? Tentando reconhecer o ambiente, que eu fico tímida, cara. Quando alguém chega em mim, eu fico completamente tímida. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra falar de como receber o flerte. Que, primeiro, eu não percebo. Segundo, eu fico nervosa. Mas depois eu desenrolo melhor. Eu acho que eu também tô mais nessa de ser quem inicia o flerte, eu acho. Mas de receber, eu acho que é meio que o que a gente espera de quando a gente inicia o flerte. Da pessoa tá mais aberta. E não necessariamente, eu acho que nem todos os flertes culminam em ficar com a pessoa. Às vezes você vai flertar com a pessoa e você começa a conversar com a pessoa e você fala, pô, ela é muito legal, não tem química, mas ela é muito legal, então a gente vai ser amigas. Né? A gente pode reverter esse jogo. Então eu acho que a gente tá sempre aberta à troca. Eu sou uma pessoa que eu vou na festa e eu faço amizade com a festa inteira e, assim, às vezes isso é até confundido, né, porque da pessoa ser tão expansiva, as pessoas às vezes confundem, mas eu acho que, assim, eu estou aberta à troca, então eu acho que o mais fácil da gente receber é se a gente perceber se a gente quer ou não, se a gente quiser, na verdade, a gente dá sinais de que estamos abertos, igual a Sofia falou, olhou e você tá afim, olha de novo, dá um sorriso, sabe, assim, de se mostrar disponível. E se às vezes você não tá afim, e não tá afim nenhuma troca, não quer amizades, né, amigos tenho muitos, ou faço outros, como diz a Xuxa, mas de estar aberta à troca. Eu acho que a forma mais fácil é assim, me olhou e eu estou afim, eu vou olhar de novo, aí eu vou desviar, né, que tem que ter um charme. Eu vou desviar. No primeiro olhar que você sorri, né? Você dá uma desviada. E você olhou de novo, a pessoa tá olhando de novo, alguma coisa tá acontecendo. Né? E aí, se mostrar aberta a interagir. Pronto, acabou. Eu já esteja aberta. Quem iniciou o flerte, alguma coisa vai ter que fazer, né?
se você começou a olhar, Exato. Você termina essa parada, sabe assim? Se você me olhou primeiro, você tem que chegar. Não necessariamente, mas deveria ser. Porque tem muita gente que é muito tímida, né? Então, dificilmente chegaria. Sim. Eu acho que essa coisa que acontece, isso é uma coisa que eu acho que acontece muito com mulheres, que eu tava conversando com minhas amigas, conversando com minha namorada antes de gravar, é que às vezes você fica nessa coisa assim, eu já fiz tal coisa, então agora é a hora dela fazer. Eu vejo isso demais. Uma amiga minha tava contando, fiquei sabendo que fulana tava afim de mim. Ela foi lá, seguiu no Instagram e, sei lá, curtiu 3 fotos, alguma coisa que o povo geralmente faz. Falou, não, então eu já segui ela, já curti 3 fotos, agora eu tô esperando que ela faça alguma coisa. Só que aí, às vezes, a pessoa não percebeu, né? Fala assim, me seguiu aqui normal. E aí, não, fica sempre achando que é a hora da outra fazer. E aí, às vezes, é por aí que o flerte desanda muito, né? Porque a pessoa vai falar, não tá interessada em mim. Porque ela não respondeu aquela vez, era a vez dela, aí acaba que vira uma confusão, né? Acho que não é um jogo de equidade, nunca vai ser eu te dou uma coisa, você me dá outra. Eu te olho, você me olha de novo, aí eu tenho que te olhar de novo, uma troca. Eu acho que assim, eu estou interessada, eu vou deixar claro que eu estou interessada em você, e se você está interessado em mim também, deixe claro. E as coisas vão fluir, nunca vai ser uma troca justa ou igual, né? Alguém vai ter que fazer mais. E geralmente quem tá Alguém mais vai interessado. ter que avançar mais. Sim. Uma dica boa que talvez seja conhecendo um pouco mais a pessoa é procurar, acho que explorar os interesses em comum que você tem ali, né, com a pessoa. Então, tipo, Camila contou do caso da namorada dela, que elas estavam jogando bola, então tem alguma coisa em comum, um hobby comum, um filme em comum, um meme em comum, né? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes aproxima. Você tentar ali ver o que você tem em comum com a pessoa pra chegar abordando com isso. Sim, porque também gera mais assunto, cara. Quanto mais assunto você tiver, melhor pra não morrer ali o papo, pra não começar aquele silêncio constrangedor. Então, eu acho isso muito legal, você usar essa ferramenta de coisas em comum. Isso é importantíssimo, gente. Se vocês quiserem flertar com alguém, tentem procurar algo em comum, que depois você vai puxando, vai linkando uma coisa na outra, vai caçando coisas mais que vocês têm mais em comum e vão desenrolando, aí vai fluindo, entendeu? Porque senão vai morrer, aí não vai ser tão bacana. Quem nunca se pegou, né, olhando pra a última mensagem que a pessoa te mandou, e a única resposta possível é tipo, é verdade, ou ok, e você fica olhando e pensando, o que eu posso incluir nisso pra esse assunto não morrer? Porque se você mandar só o ok, pode ser que o assunto acabe ali e você não tem. Então você tem que ficar elaborando muito, e eu acho que essa troca de o que a Sofia ou a Letícia gosta. Eu vou dar uma olhada no Instagram pra ver as coisas que ela posta, pra eu poder ter um assunto e poder dar uma atenção nisso. Mesmo que você não goste, procure interesses em comum ou tente saber de interesses que ela tem, que você não né? Você pode acabar gostando de várias coisas novas, né? Sim. Sim. Eu acho que esse ponto que você falou também é legal, porque tem uma linha tênue também, né? Porque alguém mandou lá no grupo alguma coisa tipo, como é que faz pra não flertar tão emocionada? Não sei se tem uma medida, mas eu acho que tem uma medida pra você não parecer stalker. Uau. Pois é. Pois é. Aí é medonho. Tipo assim, como é que você sabe disso? Essa é uma foto do meu Facebook de 2014. E eu nem te tenho no Facebook. Totalmente. Você vai deixar a pessoa com um pouco de medo. Calma. E eu acho também que é a forma como você fala, né? Por exemplo, a pessoa tá me seguindo lá, ela vai ver que eu tenho gatos. Aí ela fala, vi que você tem gatinhos e tal. É um comentário que eu acho dentro do ok. Só que ela fala assim, vi que o seu avô tem um sítio lá, tem um cachorro. Aí começa a ficar mais profundo. Aí você fala assim, cara, você entrou muito a fundo aí na minha vida. Sim. Eu tô com um pouco de medo. Acho que não vou te responder mais. Sim. É uma coisa também que funciona muito na parte da troca de olhar agora voltando, né? Porque se você ficar olhando fixamente pra pessoa o tempo todo, eu acho que ela vai sentir um pouco de medo de você. Ficaria. Então, é aquele negócio meio psicopata, né? Tipo, tá me olhando, ainda tá me olhando, eu tô com medo. Sim. Muito bom. Eu pedi para algumas pessoas mandarem dicas, né? E aí o povo
Vou comentar algumas aqui pra gente tecer comentários sobre os comentários das pessoas, né? Teve a Ralana que ela me mandou aqui, ela ainda fez segmentado na balada e na internet. E aí, uma das dicas que ela mandou, trocar olhares, ver se está correspondido, que foi o que a gente comentou também. Ela falou que gosta de perguntar se a pessoa está acompanhada. E ela fala, se rolar um não, depois faz parte. Ou seja, isso que a gente comentou de vai com o seu não garantido, que o resto é lucro. E ela falou sobre elogiar, né? E aí ver que se esse elogio está gerando um sorriso, que foi uma coisa que eu achei legal. Porque você tem que elogiar, às vezes você está fazendo um elogio que a pessoa não está gostando, né? Tem que prestar atenção, ele está sendo receptivo. Sim, pessoa completamente desconfortável, tipo, legal. Sei lá, a pessoa tá fazendo... Tem uns elogios que são meio ofensas, né? Umas elogiofensas, sei lá, tu pode ficar ofensas, né? Exatamente, você tocou um ponto muito bom, cara, tipo, eu como mulher negra, então, nossa... Gente, são umas coisas assim que você pensa, não é possível que essa pessoa realmente ache que isso é um elogio, né? Por exemplo, um clássico. Nossa, você é tão bonita, até pra ser negra, né? Você é muito bonita. Mentira, gente. Nossa. Melhor não, aí, né? Sinceramente, né? Melhor. Não é possível. Você fica sem acreditar, sabe? Só sem reação mesmo. Então, às vezes, cara, fica complicado, assim, entrar nesse quesito aí de nós, mulheres negras, às vezes passamos uns perrengues, assim, com elogios, cara. É brabo. O povo é bem sem noção, né? Elogios entre muitas aspas. Como é que você falou que chama, o Camila, a mistura das palavras? A elofensa. Já ficou boa? Elofensa. Elofensa. É muito bom. Elofensa é bom. Eu já vi... claro, tudo vai pra desse tipo de comentário, né? Também já vi coisas do tipo, reforçando alguns estereótipos do corpo, assim, de peso. E você não sabe se a pessoa lida bem com isso ou não. E você vai falando. Eu falei, gente, vamos ter um mínimo de noção, né? Só um pouquinho de senso, cara. Eu acho que por isso eu acho tão mais legal quando você percebe uma característica da pessoa que não a aparência física ou, sabe? Porque às vezes a gente não sabe onde tá a insegurança das pessoas e às vezes a gente acha que é uma coisa que é ok pra nós e às vezes não é pra pessoa e aí aquilo vai despertar alguma coisa nela que não precisava, né? Então, e tem coisas como que falaram pra Sofia, assim, que é crime, melhor não. A diferença é você elogiar alguma coisa que realmente percebeu. Bom senso. Só serve pra gente ver a pessoa, tipo assim, na cara e ficar bem longe dela, né? Porque... Sim. Voltando aqui nas dicas boas que a Alana deu, ela falou puxar assunto essa aqui foi específico, puxar assunto na fila do banheiro. Aí se faz grandes amizades também, né? E grandes flertes. É bom, cara, é bom. Principalmente aí, ó, dica pros universitários. Calorada grande, assim. Gente, o que mais rola são essas histórias aí na fila do banheiro, cara. Tiveram histórias até de descobertas que eu estava presente. Eu comecei a conversar com uma menina na fila do banheiro sobre ficar com mulher e não sei o quê. Ela falou, eu tô com um menino tão babaca. Mas eu tenho curiosidade, né, de ficar com mulher. Sei lá, tenho um pouco de receio, mas eu tenho essa curiosidade. Gente, do nada, chega uma menina da outra ponta da fila, fala assim, você tem curiosidade? Então, vamos ficar agora. Começaram a se beijar, horrores. Atitude. Então, gente, no banheiro, ó, tem história. O povo sempre dá pra desenrolar. Quer saber o que as mulheres fazem no banheiro. Se pega horrores. Por isso que demora pra voltar. Ela deu uma dica aqui que pegou um pouco pro meu lado, porque eu não me garanto nem um pouco nessa. Não me garanto em nada, mas dessa aqui principalmente. Ela falou, se você se garantir na dança, chega dançando, chama pra dançar. Essa é boa pra quem sabe dançar, né? Vocês sabem? Não é o meu caso. Pô, Nunca mais eu danço muito funk. Eu funk é bom demais, tipo, passinho e tal. Porque, rebolar longe de mim. Não, passinho é muito sexy. Igual uma lacraia. Mas passinho, assim... E foi uma coisa que me aproximou muito da minha namorada também. Porque ela gosta muito de funk. A gente dançava muito funk. E aí, na festa, a gente... desenrola muito nos passinhos e tal. E você tendo uma noçãozinha básica de uma dança, de um jeitinho, você já vai chegando na pessoa, mais encostando, se ela te der a liberdade, dançando juntos, chegando o rostinho perto e
chegamos aí na parte que a gente queria, nesse flerte aí corporal. A dica da dança é muito boa, realmente. Eu que não tenho nenhum talento, mas eu tenho umas amigas que estão fazendo forró. Eu falei, o que vocês estão fazendo forró, gente? A Sapatão tudo fazendo forró. Eu falei, já sei porque que vocês estão fazendo forró. Não é à toa. Mas porque a dança, ela conecta ali, então é muito bom mesmo. Eu recebi algumas coisas, uma das dicas que tá na Lana aqui, mas mais de uma pessoa me mandou isso, que foi um negócio de comprar bebida e dar pra pessoa. Eu nunca vivenciei isso, eu achei isso uma coisa bem americana. A Camila, que tá morando nos Estados Unidos, vai saber. Vocês já viram isso? Vocês fazem isso? Ou eu que tô uma senhora que não sai mais e vejo isso acontecer? Olha, no rolê sapatão, mesmo aqui, eu nunca vi isso acontecer. E não recomendo aceitar, né? Porque a gente nunca sabe o que é perigoso. Tem, né? Estranho, rapaz. Minha mãe me ensinou a aceitar. Minha mãe não deixou aceitar nunca. Então, eu acho que não é recomendável. Acho que é melhor a gente deixar essa parte pra lá. Não vamos seguir essa dica. Né? Eu achei um pouco complicada. E geralmente quem faz isso é homem hétero, gente. Tipo, manda do nada um balde de cerveja pra sua mesa. Pá! Eu nunca vi isso no rolê bissexual, no rolê sapatão e pan. Nunca vi mesmo. Eu também não. Mas quis perguntar, porque eu falei, vai que tá rolando aí. Mas vamos deixar claro, não aceite bebida de estranhas. Nem se elas forem lindas. Exatamente. Nunca se sabe, né? É verdade. E outra dica que tem a ver com o que a Sofia falou gente, não vamos ficar repetindo o que homem hétero cis faz, não, que não dá bom, não. Então faça o oposto do que ele faz. Exatamente. Tem mais chances de dar certo, né? Uma coisa que ela falou também que era a gente falando sobre gosto, que era observar sobre as músicas que ela gosta, depois puxar assuntos sobre os artistas e as músicas que elas curtem. E aí me lembrou que é um clássico da Sapabis, que é fazer playlist. Mandar uma playlist. Sim, isso é clássico, cara. Aí a pessoa fica toda bobinha. Oh, meu Deus, você reservou um tempo pra mim, fez uma playlist. Nossa, muito bom. Total. Playlist é certeira. Aí você faz uma playlist, depois vamos fazer uma playlist em conjunto. Aí vai lá fazer a playlist em conjunto. Isso aí é Total, obrigada aí, plataformas, por disponibilizar a playlist em conjunto. Uma coisa que ela colocou aqui que eu também tenho algumas ressalvas, que ela falou, assim, um toque físico de leve, se tiver abertura para isso. Aí ela falou, tocar na mão, cintura ou cabelo de forma gentil e educada. Aí eu já acho que tem alguns pontos, né? Não sei se tocar no cabelo é bom, né? Eu não gosto, detesto. Eu também não gosto. A gente não toca no meu cabelo, sabe? Eu demorei pra arrumar. É todo um processo de pegar o pente garfo, usar não toca no meu cabelo, por favor. Gente, eu acho que todo mundo detesta que toque no cabelo. Sei lá, já fico meio assim com gente que eu não conheço me encostando. A gente volta lá no início do podcast. Sim. Complicado. Acho que talvez eu aceitaria um toque na mão ali, mas também acho estranho a pessoa ficar chegando. Tem que conversar, né? Ou se a pessoa tá conversando com você, aí pega um pouco na sua mão, aí já tá tendo alguma abertura, aí pode fazer sentido. Eu acho que quando você vai encostar na pessoa, quando você vai tocar na pessoa, você já tá no ponto de quase beijar a pessoa, sabe? É verdade. Eu acho que dentro do flerte não cabe muito, não. Então vamos cancelar essa também, tá, gente? Cancela a bebida, cancela sair tocando nos outros. Mas foram boas dicas. Algumas que ela mandou que eu achei legal, né? De forma divertida. Também me mandaram aqui falando que tem que elogiar, tratar muito bem. Isso é básico, né? Básico. Educação. Exatamente. Eu tava conversando com a minha namorada falando assim, como que eu chegaria? Eu falei, eu pergunto da pessoa, quero conhecer. Aí eu fui contando essas bobagens que eu contei pra vocês, de fazer pergunta, trivia e tal. Aí ela virou e falou assim, mas você faz isso com todo mundo? Aí eu falei, é verdade. Mas é porque eu me interesso pelas pessoas, eu quero fazer amizade com ela, então eu vou perguntar. Aí fiquei pensando que a linha tênue talvez seria falar alguma coisa mais específica, que levasse a isso, né? Que deixasse a entender que tinha alguma coisa mais sensual ali. Acho que tudo depende do contexto, né? Você tá com amigas e
e se interessar pela pessoa, assim, né, fora do eixo romântico, acho que a pessoa não pensaria, nossa, ela tá flertando comigo, né? Eu acho que isso depende do local, do que tá acontecendo em volta. Mas eu acho que uma das características mais, assim, que eu acho mais atraente na pessoa é a pessoa interessada, sabe? É a pessoa que tá interessada em entender um pouco de quem eu sou, do que eu gosto e essa troca. Porque a pessoa que é meio blasé não tem muita graça, né? Ela tá muito no mundinho dela e não há espaço pra troca. Pessoa que tá disposta a te ouvir também, sim, né? Porque tem gente que chega numa afobação falando horrores, aí você fica, ai, tá, preguiça, já deu. Eu nem perguntei, né? Calma. A pessoa te dá uma informação que você nem perguntou ainda e a pessoa já te entrega tudo. E às vezes a pessoa que tá falando sem parar, ela nem se dá o trabalho de conhecer a outra pessoa, e aí você fica assim, mas você tá interessada por quem? Só por uma pessoa que vai ficar lá te ouvindo 100%? E aí ela vai criar toda uma expectativa numa pessoa que ela não se deu o trabalho de perguntar sobre ela, né? Então vira uma coisa meio bizarra. A psicanálise explica, né? O interesse nela mesma. Ela só tá interessada nela mesma. Por isso ela só quer falar sobre ela. E também esconde muita, acho, insegurança. A pessoa que começa a falar, sem te dar espaço. Acho que ela tá tentando preencher aqueles vazios cheios de informação, assim. Nossa, boa, Camila, verdade. Isso é verdade. E, gente, eu acho que a gente passou por várias coisas aqui, mas vocês têm alguma dica? Querem contar algum caso, alguma coisa que vocês fizeram? Falar assim, olha, gente, isso aqui que eu fiz foi muito bom, vou contar aqui pra vocês se inspirarem. Cara, sabe o que acontece? É que, tipo assim, eu dou dica de como flertar, mas eu me acho ridícula flertando, sabe? Eu tô tentando da minha maneira. Eu acho que é do freestyle, né? Nada muito pensado. Exatamente. Que às vezes depois de eu beijar a pessoa eu falo, cara, por que você me beijou? Que papo foi esse que eu te dei? Sabe? Que doido. Um negócio inacreditável. Eu não sou isso, eu juro. Exatamente. Mas acho que essa coisa que você falou de ser direta é muito atraente, assim. A pessoa fica com, você sabe o que quer e o que ela quer sou eu, tem coisa mais atraente que isso. Eu acho também. Não funciona. E assusta também, né? Assusta. Falando de susto, como eu e minha namorada, a gente tem um relacionamento aberto, né? Vocês lembram daquela menina que eu comecei falando, que a gente desenrolou juntas e tal? Quando chegou na fatídica calorada que a gente tava na fila lá, né? Quando a gente tava saindo da calorada, eu cheguei e falei assim, ei, amor, e aquela menina que a gente tava flertando juntas, hein? Rola da gente ficar com ela? Ela falou, sim, rola. Aí eu cheguei, então, a gente já flertou tem um tempo, mas eu queria te perguntar, você quer ficar comigo e com a minha mulher? Porque nós duas estamos muito afim de você. Aí ela ficou chocada e falou assim, caraca, duas. Não veio duas de uma vez? Promoção. Flat com uma e ela assustou primeiro, mas depois... Mas ela quis. E nós quis. Claro, né? Com a promoção. Você, Camila, também vai nesse sentido, assim? Como é que é? Eu acho que é um pouco do freestyle mesmo, do que tá acontecendo ali, do contexto. Mas eu acho que quando eu tô muito afim, assim, e a gente já tá conversando e tá no ar, né? Foi o que aconteceu com a minha namorada. A gente saiu pra essa balada e a gente tava vindo embora, não tinha rolado. Eu falei, eu quero te beijar. Eu só estou aqui pra isso, sabe? Então eu acho que eu tenho pouco medo de me expor, eu acho. Deveria ter mais, me preservar. Mas... me preservar. Mas é porque eu acho que eu jogo muito no que é no safe, sabe? Assim, eu não vou falar uma coisa dessa pra alguém que eu acho que tá zero interessada, ou, sabe? Eu vou comendo meio pelas beiradas até entender mais ou menos. Mas eu acho que... E depois quando tá rolando, eu acho que às vezes a gente fica naquele jogo, você tá ficando com a pessoa, já ficou com a pessoa, quer ficar de novo e não sabe como abordar ou como puxar esse assunto de vamos ficar de novo, né? Eu uma vez fiquei com uma menina 2 vezes, assim, em rolê, e eu queria ficar com ela de novo, mas eu queria que fosse mais um date, assim, né? Não de rolê, pra conversar, sair e tal. E aí a gente tava conversando no WhatsApp e eu falei, e aí, você quer sair pra tomar alguma coisa? Aí ela,
pode ser, tomar o quê? Eu falei, pode ser uma cerveja, uma vodka, um banho. Aí a gente decide. E aí ela... Boa. Tomaram alguma coisa. E aí, né, é isso, virou uma... A gente riu e, né, e rolou. A gente saiu de novo, então acho que eu abordo sempre pelo humor. Minhas amigas dizem que eu sou a pessoa que você vai rindo, daqui a pouco tá rindo pelada, sabe assim? Porque eu vou te levando nesse tá lugar. Rindo na cama já. E eu acho que funciona bem. E acho que por isso. Funciona. Você tá meio livre do não. Não, a gente já tem. Boa. Ela entendeu, mas também foi no humor, não deixou um clima pesado. Eu achava que eu não tinha muita habilidade de flertar, mas a gente conversando aqui, eu percebi que nesse sentido que eu conheço mais uma pessoa, eu acho que eu tinha essa coisa boa de prestar atenção e eu tenho uma boa memória, então realmente prestava atenção no que a menina tava falando e depois eu, tipo, conseguia fazer uns trocadilhos, umas piadas com coisas que ela já tinha falado. Então, sempre com essa virava uma coisa que fluía bem, porque a pessoa, ela tava realmente me ouvindo, ela realmente prestou atenção. E funciona, prestar atenção nas pessoas, isso também é uma boa dica. Sim, funciona muito. E ser engraçadinho também, gente. Como a Camila ali falou, sejam engraçadinhos, a pessoa fica até mais leve, a pessoa se solta mais. Então, são 2 ótimas dicas aí pra vocês. Fica mais gostoso, né? A gente deu boas dicas aqui, né? Foi uma ótima conversa. Vocês duas foram maravilhosas. Queria que a gente se encaminhasse para o final, mas antes da gente fechar o episódio, eu queria saber se vocês querem dar alguma indicação, deixar aí o arroba de vocês, divulgarem. O momento da divulgação aqui agora. Então, eu sou a low profile do rolê, mas de indicação eu acho que todas deveríamos assistir o Ultimato, né? Queer Love, que é muito bom. A representatividade que a gente queria, mas talvez fosse melhor não. E eu acho que é isso. Acho que vai ter os arrobas por aí, mas não tenho muito a oferecer nesse meio de produção de conteúdo. Só aproveitar para fazer uma pergunta. Como que low profile paquera na internet? Então... Olha, que difícil. Essa coisa, assim, se a pessoa for flertar comigo, ela não vai ter muito pra curtir, não vai ter muita foto, não vai ter a foto de 2018 pra curtir, porque, né, são poucas fotos. Então, eu acho que fica muito mais difícil. Então, é uma coisa assim, de você... O dia que acontecer da pessoa postar um status, você tem que curtir. Pode ser sobre qualquer coisa. Curta. Sabe assim? O status de uma tela preta. Curta. Gente, vamos ser sinceros. Vocês, low profile, vocês atrapalham muito a nossa vida. Você chega no perfil da pessoa sedento, não tem uma foto. Pelo amor de Deus. É mais difícil, eu acho. Low profile dificulta a paquera online, né? Mas também, eu tenho poucas fotos hoje, né? Mas quando tá solteira, você alimenta as redes de outra forma. Né? Não que eu sou ativa. Solteira posta mais. Não que eu seja muito ativa, ou que eu faça stories meus, mas você posta mais foto no stories, alguma coisa assim que dá mais sinais. É aquela coisa que você percebe o low profile quando ele tá namorando e quando ele tá solteiro. O low profile quando ele tá namorando... Quando ele tá solteiro, ele some de vez. Quando ele tá namorando, ele tá lá quietinho, não posta quase nada, porque nem lembra, porque eu realmente assim nem lembro. Sim. Mas quando tá solteiro, você sempre tem alguma coisa pra postar, né? Mesmo que seja uma frase de motivacional, você compartilha. Pra pessoa lembrar. Do gato, algumas coisas bem aleatórias assim. Você voltar aos poucos. Você tem que ficar atento. Sim. Fica esperta. Ative as notificações do seu low profile. Ative o sininho, né? E você, Sofia? Bom, gente, então, tô aí crescendo bastante no TikTok. Sofia Benevenuto, primeiramente me recomendando. E vou recomendar também a minha namorada, né? Porque eu sou completamente cadela dessa mulher. O meu é @Sofia Benevenuto e o dela é It's Lá no Instagram. E ela vai começar a vender peças dela. Porque minha namorada costura, minha namorada é super talentosa, pinta, costura, faz e acontece. E ela vai montar o ateliê dela. Então, eu gostaria muito que vocês curtissem e comprassem as roupinhas da minha namorada, tá bom? Vamos lá fortalecer essa mulher maravilhosa que eu amo demais. Ai, que fofo, a gente terminou com romance ainda. Amei. Ai, muito obrigada, gente. Eu achei que foi muito gostoso.
Amei convencer vocês melhor e eu acho que isso aqui vai ajudar bastante. Eu recebo muitos pedidos desse e eu acho que vai ser um episódio muito gostoso de se ouvir e de aprender também, porque eu acho que a gente deu ótimas dicas aqui. Sim, acho que foi legal, foi muito legal. Sim. Foi bacana demais, gente. Amei ter conhecido vocês e as táticas de vocês também. Foi bem legal, foi bem legal. Sim. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Bye. Beijo. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Ana Moll. Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.